De fato, eu e você estamos sofrendo uma enxurrada de notícias ruins. E isso se dá das mais diversas formas. Você liga o celular numa rede social e já começa a ver uma notícia ruim atrás da outra. E quando não vem ainda previsões, gente dizendo, olha, eu estou percebendo isso, percebendo aquilo, a análise que eu faço é essa. E a gente ouve sempre notícias ruins. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. É claro que eu não quero aqui dizer que você tem que se conformar com as notícias ruins. Não é isso, de jeito nenhum. Eu preciso falar para você algo relacionado às Escrituras, dizendo como é que você deve tratar essas questões quando notícias ruins vêm e alcançam a sua vida. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Júnior Batista. Esta é uma mentoria bíblica, mentoria 6h33. Todos os dias, 6h33 da manhã, eu estou aqui. E eu quero contar com a sua audiência. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá um joinha, curta essa transmissão aqui. É muito importante, como também escreve sua cidade, seu testemunho, seu pedido de oração e compartilha com 5 pessoas agora mesmo essa transmissão. Pois bem, seja muito bem-vindo. Hoje o tema é o que fazer diante de tanta notícia ruim. Eu quero caminhar com você nesta palavra. Antes quero cumprimentar aqui algumas pessoas que sempre estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Ana Maria Silva, Zaida Roste, Marcelo Niederhauer, Jócia Cunha, Ângela Martins, Eliane João Alves, Jana Monteiro, Vilma Miller, Edson José, que faz parte, é membro do canal, você pode ser membro do canal também, Eliel Veiga da Silva, Antonieta, lá de Porto, Portugal, também Bruno Salada, Gabriel Fleischer, Alexandre Tereria, lá de Porto Velho, Rondônia, Elisângela Crote, Adriana de Martino, que também é membro do canal. Deus abençoe você, Adriana de Martino, a pastora Regiane Oliveira, J. Raquel, Jócia Cunha, Augusto Coutinho, Tiago Heller e também aqui comigo, Ângela Martins, minha sogra, nos acompanhando aqui, pastor Nino e tantas outras pessoas. Pois bem, vamos para a palavra nesta oportunidade. E eu quero ler o texto que está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uau! Esse texto do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos é extraordinário. Aliás, eu disse já no começo dessa transmissão que nós estamos vivendo em tempos desafiadores, onde muitas notícias ruins estão chegando. E de verdade uma enxurrada de notícias ruins que vem sem pedir licença. Você abre uma rede social, tem notícia ruim lá. Você liga a televisão, tem notícia ruim. Nós estamos sendo bombardeados com informações sobre todo tipo de coisa ruim. São guerras, crises econômicas, crises políticas, escândalos políticos, corrupção, tragédias, injustiça, 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 injustiça. A mentira reinando enquanto a verdade é colocada em xeque, ameaças globais, tantas coisas acontecendo. Além disso, nós enfrentamos situações ruins de forma pessoal. Por exemplo, às vezes um diagnóstico inesperado, às vezes uma situação difícil que pode nos levar à falência, às vezes a traição de uma pessoa que a gente estava confiando, um acidente que pode acontecer. Então, de verdade, vou dizer uma coisa a você, o inimigo, ele sabe que uma das formas de nos paralisar é nos enchendo de informações ruins para que a nossa mente seja abalada e o medo tome conta da nossa vida. Assim, nós temos então uma fé enfraquecida e aí fácil de ser manipulada. Então,
Se o inimigo consegue minar a nossa esperança, roubar a nossa paz, então ele vai conseguir um grande êxito contra a nossa vida. Mas nós temos uma palavra dada por Deus, uma palavra que nos garante vitória, que nos faz vencermos o dia mal, termos esperança, continuarmos firmes, confiando em Deus, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. E eu quero justamente caminhar com você aqui em 3 atitudes que você deve ter diante de notícias ruins. Vamos à primeira. A primeira notícia, aliás, a primeira estratégia para você vencer as notícias ruins. Primeira, filtre as vozes. Você vai ouvir muita gente falando muita coisa. Você vai ouvir muitas vozes de desesperança, mas você precisa aprender a filtrar as vozes. Principalmente se uma voz gera em você instabilidade, dúvida e medo, se afaste dessa voz. Porque escute, pode até ser que as coisas fiquem difíceis, mas uma coisa que não pode sair do nosso coração é paz, é confiança, é fé. Não pode, porque nós somos filhos de Deus, nós conhecemos a Deus. Então, nós não podemos deixar isso dominar o nosso coração. Então, em primeiro lugar, filtre as vozes. Escreva isso, filtrar as vozes. Escreve aí para mim, por favor, filtrar as vozes. Isso, Jócia Cunha, Josmar Crote, isso aí, meu irmão, isso, pastor Nino, Jana Monteiro, Gisele Brigman, Gilson Siqueira, Neura Romani, isso aí, Janaína Quevedo, Renata Calcanho, também aqui Eliane, João Alves, Alan Jones, Eliel Veiga da Silva, é isso aí, desse jeito mesmo, Adriana de Martino, é isso aí, filtrar. Eu gosto do que diz a palavra de Deus lá no Salmo 112, o livro de Salmos, não é de capítulos, é de Salmos. Então é Salmo 112, não é versículo, é verso 7. Diz assim: não temerás más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Eu e você não podemos temer notícias ruins, não podemos alimentar o medo, porque a primeira reação diante de notícias ruins é o quê? Sentir medo, e o medo paralisa, rouba a visão de futuro, nos faz tomar decisões precipitadas. A Bíblia nos ensina a não temermos as notícias ruins. Elas virão, mas elas não podem nos dominar. Por quê? Porque a nossa confiança, a nossa fé, não está naquilo que estamos ouvindo dos homens, mas naquilo que nós recebemos de Deus. Filtrar as vozes significa o quê, pastor Júnior? Escolher o que você vai ouvir, o que você vai permitir entrar no seu coração. Nem toda informação precisa ser absorvida, nem toda. Muitas apenas informações plantam ansiedade, plantam incredulidade, dúvida, medo no nosso coração. Então, se desligue de toda fonte ruim que vem para desestabilizar a sua fé. Não, escute, leia mais a Bíblia do que as manchetes, porque a palavra de Deus a palavra de Deus é o que fundamenta a nossa fé e resolve essas questões. Então, entenda isso. A segunda coisa que eu quero que você anote é preciso orar com foco. É preciso orar com foco. É isso, você tem que orar com foco. Não orar desfocado, porque tem gente que quando ouve uma notícia ruim, as orações dele se tornam lamentações. Um monólogo triste. Uma coisa de contar para Deus da sua tristeza, das suas lamentações e quase que questionando quem Deus é. Tem gente, olha, é absurdo o jeito como tem gente que se coloca diante de Deus. Não, escute, transforme a sua preocupação, a sua ansiedade em oração.
Transforme a sua preocupação, ansiedade em oração. Faça isso. Faça isso. Não deixe a preocupação dominar suas orações. Eu já ouvi gente orando perto de mim. Ai, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Ai, Senhor, não, tudo bem. Você até pode começar a sua oração assim. Mas, irmão, você tem que ler a palavra para a palavra nutrir a sua alma com fé. A fé aparecer aí no seu interior. A gente lê lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, lançando sobre ele toda, não é algumas, não é a maioria, mas toda a vossa ansiedade, preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Esse é um ponto fundamental. Entenda que a preocupação é como fogo. Se não for controlada, vai consumir tudo ao redor. E Deus nos chama para quê? Para lançar sobre ele toda a ansiedade. Escreve isso agora. Eu preciso lançar toda a minha ansiedade nas mãos de Deus. É importante isso. É isso, Lisiane, Augusto Coutinho, Maria Garcia de Souza Marquezine. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco aqui sempre. Márcia Silva, J. Raquel, Antonieta. Isso, Augusto Coutinho. Tanta gente participando sempre das nossas transmissões. Neuzir Gottert, Deus abençoe. Elizabeth Fonseca, Lourdes Faria, Carolina Guedes, também Andréia Castro, Janete Carvalho lá de Manaus, Amazonas, Davi Cunha, Deus abençoe. Sueli Marcelino, Ivan Frank, Gotti, Deus abençoe. Glória a Deus. Então, entenda, você precisa olhar para a má notícia e entender, essa má notícia não pode me dominar. Eu tenho que ser dominado, é pela palavra de Deus. Quando você ouvir uma notícia ruim, diga imediatamente, Senhor, eu entrego esta situação em tuas mãos, toma o controle. Substitua a preocupação pelo poder da palavra de Deus. Substitua a angústia. Substitua o medo pela intercessão. Porque a cada notícia ruim que o mundo te dá, Deus te dá uma notícia boa. E a notícia boa de Deus é: eu estou no trono e tenho o controle de todas as coisas. Oh, aleluia! E claro, em terceiro lugar, não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Eu quero que você escreva isso agora. Não tirar os olhos de Jesus. Isso, Jana Monteiro, Elizabeth Fonseca, isso mesmo, Adriana de Martino, Edson José, isso mesmo, Ivan Frank, Guilherme Silveira de Oliveira, Maria Aparecida Gonçalves, Josmar Crote, Deus abençoe, Deus abençoe. Vanilde Patrício Duarte, é isso aí, desse jeito, isso aí, isso aí. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus. A gente precisa pensar no momento em que Pedro anda sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, depois de ter aceito o desafio de Jesus de andar por sobre as águas, enquanto ele está olhando para Jesus, ele está firme sobre o mar. Mas quando ele começa a observar o vento, as ondas, a tempestade, e tira seus olhos de Cristo, ele começa a afundar. É assim na nossa vida. Eu e você precisamos ter os nossos olhos focados em Jesus. O mundo quer o quê? Que você fique prestando atenção nas tempestades, na força do vento, no volume da água. O mundo quer, o inimigo quer que a sua fé seja vulnerável aos acontecimentos ao seu redor. Tem muita gente que está sendo moldado pelo que está acontecendo ao redor.
quando deveria ser moldado por aquilo que Deus está dizendo. Você precisa colocar a sua esperança, a sua fé, não na economia, não nas circunstâncias, não no governo. Você tem que colocar a sua fé em Jesus. A sua parte como um cidadão responsável pelo país que você carrega nos ombros, essa parte você tem que cumprir. Se você tem que se manifestar, você tem que se manifestar. Você tem que lutar por um ideal, sim. Mas quando se trata da questão espiritual, você deve ser um intercessor. Porque não adianta esbravejar e não orar. Nós precisamos sempre entender que tudo aquilo que se passa no nosso coração tem que ser levado em oração. Isso é intercessão, isso é ser um intercessor. O mundo está dizendo, vai piorar. E Deus está dizendo, eu sei o plano ou os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. O mundo está dizendo não há saída, mas lá em João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mundo está dizendo, olha, está tudo perdido, já era. E a gente olha para Apocalipse 21:5 e a gente lê, eis que faço novas todas as coisas. Então você tem que entender esta verdade, transformar a sua preocupação, a sua ansiedade em oração, colocar os seus olhos em Cristo e filtrar as vozes que você está ouvindo, porque é assim que você vai resistir o mal e vai ter vitória na sua vida. Eu quero que você saia desta live hoje com esta notícia. A notícia é que Deus está no controle, Deus está trabalhando e milagres de Deus irão acontecer hoje na sua vida. Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus por sua vida, eu quero que Deus se manifeste na sua história e você viva um tempo novo de milagres e de favor do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está comigo ou assistindo esta mentoria 6h33. Senhor, que toda ansiedade, preocupação seja levada diante da Tua presença e esta pessoa comece a viver uma nova estação de milagres e de favor do Senhor. Que caia por terra toda obra do maligno e que o Teu nome seja glorificado na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu oro, eu abençoo os Teus filhos nesta hora, na autoridade de Cristo, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Se você tem sido abençoado através das lives aqui, das transmissões, curta esta live, curta esta transmissão, dá um joinha, dá um like. Também faz o seguinte, escreve aqui sua cidade, seu pedido de oração, seu testemunho, compartilha com 5 pessoas agora que está terminando. E claro, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho. E se você pode, seja membro deste canal. Tem aí a opção Seja Membro. Custa aí um valorzinho por mês, se você quiser pode fazer isso. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá.